Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Top 10 Plus. Já pararam para pensar em quantos mistérios existem no nosso planeta? Apesar de toda a ciência, satélites e computadores sofisticados, ainda tem muita coisa que a gente simplesmente não consegue explicar. A Terra ainda guarda segredos sinistros, lugares e eventos extraordinários. Preparem a pipoca, ajeitem os fones, porque vamos mergulhar de cabeça num universo de coisas que nem a ciência explica. Vamos embarcar numa viagem alucinante pelos cantos mais fantásticos do planeta, explorando enigmas alucinantes. Desde ilhas remotas com estátuas gigantescas até florestas que desafiam a física, no vídeo de hoje veremos 10 fenômenos que nem os cientistas conseguem explicar. Ilha de Páscoa. Nossa expedição pelo mundo dos mistérios começa num lugar chamado Ilha de Páscoa. Este pequeno pedaço de terra, localizado no meio do vasto Oceano Pacífico, é um dos lugares mais isolados do planeta. A sensação de isolamento é palpável, mas é justamente isso que torna a Ilha de Páscoa tão fascinante. Mas o que torna esse lugar tão especial? A resposta é: rostos de pedra gigantes. Essas esculturas monumentais, conhecidas como moais, são o que realmente colocam a Ilha de Páscoa no mapa. Essa ilha tem quase 900 estátuas monumentais, os famosos moais, que deixam qualquer um de queixo caído. Cada uma dessas estátuas tem uma expressão única, um olhar que parece atravessar o tempo. Essas esculturas têm até 10 metros de altura e pesam mais de 70 toneladas. É difícil imaginar como algo tão colossal foi criado por mãos humanas. A precisão e os detalhes das esculturas são simplesmente impressionantes. O mais intrigante é como que povos antigos conseguiram criar ou transportar essas esculturas, sem trator, sem guindaste. Como conseguiram esculpir e levantar esses colossos de pedra? A logística por trás disso é um verdadeiro mistério. A complexidade do processo desafia até mesmo nossa compreensão moderna. Existem várias teorias, claro, desde rituais religiosos a demonstrações de poder entre tribos e até intervenção alienígena. Cada teoria traz um novo ângulo para esse mistério intrigante. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. A falta de evidências concretas deixa espaço para muita especulação. Esse enigma segue desafiando arqueólogos e historiadores até hoje. Cada nova descoberta levanta mais perguntas do que respostas. Lago Baikal. E da Ilha de Páscoa, a gente troca o calor do Pacífico pelo frio da Sibéria, lá no Lago Baikal. Esse lago, que é o mais antigo e profundo do mundo, guarda segredos que desafiam a imaginação. Mas não se enganem pela beleza dessas águas, porque o que eu vou contar agora vai te dar calafrios. A superfície congelada esconde mistérios que poucos ousam explorar. O Lago Baikal é o lago mais profundo do mundo, tão fundo que daria para empilhar 54 estátuas do tamanho do Cristo Redentor. Com mais de 1.600 metros de profundidade, ele é um verdadeiro abismo aquático. Temos nesse abismo uma história que mistura exército, criaturas bizarras e muitas incógnitas. Em 1982, durante a Guerra Fria, mergulhadores soviéticos estavam em uma missão secreta nas profundezas do lago. Eles estavam equipados com tecnologia de ponta para a época, prontos para enfrentar o desconhecido. Os soldados disseram ter visto uns seres humanoides, gigantes, de mais ou menos 3 metros de altura, nadando em uma velocidade sobre-humana. Essas criaturas pareciam saídas de um pesadelo ou filme de ficção científica. Segundo os relatos, essas criaturas não eram nada amigáveis, e os encontros terminaram com alguns mergulhadores feridos. A luta pela sobrevivência foi intensa e desesperadora. A história desses encontros se espalhou e logo teorias da conspiração começaram a aparecer. Seriam sereias? Ou talvez seres de outro planeta? Ou algum experimento russo que fugiu do controle? A imaginação das pessoas correu solta, criando cenários cada vez mais bizarros.
A falta de provas e o segredo da União Soviética só aumentaram o mistério. Documentos classificados e relatos contraditórios deixaram tudo ainda mais nebuloso. Até hoje, ninguém sabe explicar o que os mergulhadores viram no fundo do Lago Baikal. O mistério permanece, desafiando cientistas e curiosos. Pedras andantes do Vale da Morte. E do fundo do lago mais profundo do mundo, a gente vai para um lugar quente, seco e misterioso, o Vale da Morte, nos Estados Unidos. Um dos lugares mais inóspitos e fascinantes do planeta. Mas não é só pelo calor que esse lugar é conhecido. Ele guarda um segredo que intriga cientistas e visitantes há décadas. Lá rola um fenômeno muito esquisito. Pedras que andam sozinhas. É isso aí. Rochas que parecem ter vida própria. Essas pedras, algumas pesando centenas de quilos, se movem misteriosamente. Deixam rastros no deserto como se tivessem deslizado. Trilhas longas e sinuosas que desafiam a lógica. Parece brincadeira, mas é sério. É um verdadeiro enigma da natureza. Imagina, você tá lá no Vale da Morte, de boa, explorando a paisagem desértica, e vê um rastro de pedra. Um caminho que parece ter sido traçado por uma mão invisível. Você segue e encontra a pedra lá, no final do rastro, como se tivesse andado até ali. É de arrepiar. Os cientistas já tentaram explicar esse mistério. Eles têm várias teorias: ventos fortes, gelo, condições climáticas extremas, magnetismo. Tem de tudo. Mas nenhuma explicação é completamente satisfatória. Ninguém sabe ao certo o que faz essas pedras passearem pelo deserto. É um mistério que persiste. E é por isso que o Vale da Morte e suas pedras andantes continuam sendo um dos lugares mais intrigantes do planeta. Um verdadeiro quebra-cabeça da natureza. Será algo natural ou sobrenatural? Um fenômeno científico ou um mistério além da nossa compreensão? Deixa aí nos comentários o que você acha. Queremos saber sua opinião sobre esse enigma fascinante. A Floresta Torcida da Polônia. E se você já está chocado com as pedras que andam, prepare-se! Saindo do calor do deserto, vamos para um lugar frio e cheio de árvores tortas. Na Polônia tem uma floresta com mais de 400 pinheiros que parecem ter saído de um filme de terror. Imagina você andando por uma floresta escura e, de repente, vê uma clareira com pinheiros crescendo totalmente tortos, como se estivessem se curvando. A Floresta Torcida é um enigma botânico. Várias teorias são especuladas. Alguns dizem que moradores locais moldaram as árvores. Outros acreditam que tempestade de neve as entortaram. Mas, convenhamos, é muita coincidência a neve entortar todas as árvores do mesmo jeito. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu na Floresta Torcida. Foi a mão do homem ou a natureza pregando uma peça? De qualquer forma, a Floresta Torcida continua lá, desafiando a lógica. E você, o que acha? Conta pra gente nos comentários. O incêndio eterno de Shennongjia. E se você achava que já tinha visto de tudo, prepare-se para um lugar onde o chão pega fogo sozinho. Conhecido como o fogo que nunca se apaga em Shennongjia, localizado na província de Hubei, na China, é um mistério natural que atrai a atenção de cientistas, turistas e curiosos há séculos. O fogo eterno, situado em uma área isolada de Shennongjia, consiste em chamas que queimam continuamente na superfície do solo. Imagina, você está numa floresta úmida e de repente vê chamas saindo do chão. Chamas que nem mesmo a chuva conseguem apagar. Além de seu valor científico, o fogo de Shennongjia tem um significado cultural e espiritual para as comunidades locais. A explicação mais plausível é a presença de gases inflamáveis no subsolo, como metano. Alguns cientistas acham que as chamas são alimentadas por uma fonte constante de gás. Outros que a composição do solo é inflamável.
Seja qual for a explicação, o incêndio eterno de Chenonjia continua sendo um dos lugares mais misteriosos do planeta. O desaparecimento do Lago Riesco. Preparados para mais um mistério? Vamos para o Chile, onde ficava o Lago Riesco. Isso mesmo, onde ficava. Em 2007, esse lago sumiu do mapa misteriosamente. Tipo mágica, simplesmente desapareceu. Num dia ele estava lá, no outro, literalmente, evaporou. Com muitas aspas, pois ninguém consegue explicar o que houve com um lago inteiro. A ciência, é claro, tentou explicar. Drenagem subterrânea, fissura na crosta terrestre, abdução alienígena, portal para outra dimensão. Mas ninguém sabe de fato o que aconteceu. É como se alguém tivesse apagado o lago do mapa. E o mais bizarro é que ninguém achou nenhuma pista do ocorrido. A água sumiu, as pistas sumiram, só sobrou o mistério, como sempre. O buraco azul de Belize. Agora vamos mergulhar no buraco azul de Belize. Um círculo perfeito, azul turquesa, no meio do oceano. Batizado de Taamja, que significa águas profundas. Na língua maia e também conhecido como Grande Buraco Azul, essa cratera tem nada menos que 274 metros de profundidade, cobre uma área aproximada de 13.690 metros quadrados e representa uma das maiores incógnitas da América Central. E claro, atrai mergulhadores do mundo todo. Só que ninguém sabe como ele se formou. Alguns dizem ser caverna inundada, outros, colapso subterrâneo. Mas mais uma vez, ninguém sabe ao certo. Por causa da profundidade, o buraco azul tem vida marinha muito escassa. Logo no início da descida, já se observa a falta de vida marinha, bacteriana, de peixes e algas. Será que um dia a gente vai desvendar os mistérios do buraco azul? Ou ele vai continuar sendo um enigma da natureza? Só o tempo dirá. Enquanto isso, a gente fica aqui, babando com a beleza dessa paisagem maravilhosa. As esferas de pedra da Costa Rica. Nossa próxima parada fica na Costa Rica. Iremos tentar desvendar o mistério das esferas de pedra. As esferas de pedra da Costa Rica, ou Las Pedras, são um conjunto de mais de 300 petrosferas localizadas no delta de Kiss, na ilha de Cânio, localmente. São conhecidas como Las Bolas. São comumente atribuídas à extinta cultura de Kiss, e algumas vezes chamadas de esferas de Kiss. Algumas delas têm mais de 2 metros de diâmetro, e foram feitas há mais de 1.500 anos, com ferramentas rudimentares. Mas como? Ninguém sabe. Técnicas de polimento, intervenção divina, alienígenas. Mais uma vez as mesmas teorias para tentar explicar o que a ciência não consegue. Ninguém sabe como elas foram feitas, nem para que serviam. Monumentos, marcadores astronômicos, enfeite de jardim. O mistério das esferas de pedra nos faz pensar: será que civilizações antigas eram mais avançadas do que imaginamos? Ou é tudo acaso? Uma coisa é certa: essas pedras vão continuar nos intrigando por muito tempo. As linhas de Nazca. Nossa próxima parada é no deserto de Sechura, no sul do Peru, onde temos as misteriosas linhas de Nazca. Desenhos gigantes de animais, plantas e figuras geométricas. Os desenhos de geoglifos figurativos individuais medem entre 0,4 e 1,1 km transversalmente. O comprimento combinado de todas as linhas é superior a 1.300 km e o grupo cobre uma área de cerca de 50 km². As linhas têm normalmente de 10 a 15 centímetros de profundidade. Imagina fazer isso sem visão aérea. As teorias são muitas. Calendário astronômico, mensagens para extraterrestres. Mas nenhuma delas consegue realmente explicar esse fenômeno, nem mesmo com toda a tecnologia disponíveis na atualidade. A gente não sabe como nem por que as linhas de Nazca foram criadas. Só sabemos que são fascinantes. E você? Tem alguma teoria?
Deixem nos comentários. Adoraríamos saber sua opinião. Oásis de Taima. Se tem uma coisa que nos intriga, são os famosos oásis localizados no deserto. No meio do deserto da Arábia Saudita, surge o Oásis de Taima. O significado histórico de Taima é baseado na existência de um oásis, que o ajudou a se tornar um ponto de parada nas rotas comerciais do deserto entre o Mediterrâneo e a Península Arábica. O Oásis de Taima, localizado no noroeste da Arábia Saudita, é uma região de grande relevância histórica e cultural no Oriente Médio. O oásis é conhecido por suas fontes de água natural, que foram fundamentais para sustentar a vida em uma região predominantemente desértica. O mistério é como esse oásis se formou e como sobrevive ali. Uma das descobertas mais notáveis é a chamada Pedra de Taima, uma inscrição em aramaico que menciona Nabonido, o último rei da Babilônia. Essa conexão histórica faz de Taima um lugar singular, unindo a história da Mesopotâmia e da Península Arábica. E aí, pessoal? Gostaram da nossa viagem? Dos moais da Ilha de Páscoa ao oásis no deserto, exploramos o planeta em busca de respostas. Mas o mundo é cheio de mistérios que desafiam a lógica. Esses fenômenos mostram que a Terra ainda guarda muitos segredos. Qual mistério você achou mais fascinante? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Até a próxima!